O cineasta carioca Walter Salles teve como seu primeiro filme em língua inglesa a produção Água Negra, Dark Water 2005, que estreou nos cinemas brasileiros em 12/08/05. O filme segue a tendência desse início do século XXI do mercado americano, investir em refilmagens de filmes de horror japoneses. Nesse caso, trata-se de mais um thriller psicológico com elementos sobrenaturais que não conseguiu conquistar a atenção do público e que foi inspirado numa produção japonesa de 2002. A história apresenta o drama enfrentado por uma jovem, mãe Dahlia, Jennifer Connelly, recentemente divorciada, em tentar seguir sua vida com a pequena filha Cecília, Ariel Gade, evitando o máximo possível que as consequências da separação prejudiquem as relações com a garota. Ela se muda para um apartamento em condições precárias, num bairro pobre de New York. E o maior desafio de adaptação em sua nova moradia é enfrentar uma misteriosa e indesejada infiltração de água negra acumulando-se no teto do quarto, vinda do andar de cima, supostamente vazio, e que era habitado por uma família onde o pai e a mãe abandonaram a filha pequena. Água Negra é um suspense psicológico com uma narrativa bastante lenta e que provavelmente não irá agradar aqueles que estão esperando ação, sangue e sustos. A história é apenas convencional, servindo mais como um drama familiar que esbarra no sobrenatural, tendo alguma movimentação somente próximo de seu final, mas nada que mereça grandes destaques. Pelo contrário, é mais um filme que explora o tema de fantasmas perturbados de crianças, algo que já se transformou num clichê que não desperta mais tanto interesse. Mas ainda assim, é uma diversão rápida e sutil para os fãs de horror psicológico. Quando Água Negra foi lançado nos cinemas, Walter Salles não resistiu às críticas e abriu o jogo. Disse que nunca mais irá aceitar entrar no esquema furado de Hollywood, quando o estúdio pinta e borda com a direção do filme, inclusive alterando demais o trabalho do diretor. Verdade ou mentira? Fato é que quando o próprio diretor vai a público para reclamar do resultado final do seu filme, é porque algo deve ter saído bem errado. Nesta produção americana de história japonesa e diretor brasileiro, mãe e filha procuram um apartamento para morar, no auge de um divórcio conturbado em que os pais disputam a guarda da menina. Encontram o lugar quase perfeito, mas uma infiltração no teto começa a tirar o sono de todo mundo. Parece nunca ter conserto e, pior, a água que pinga é cada vez mais escura. A filha passa a ter amigos imaginários, e assim o espectador é apresentado a uma vã tentativa de refazer um clássico do drama de terror japonês. Para quem nunca ouviu falar de Honogurai Mizu no Soco Kara, o filme original de Hideo Nakata, em 2002, Água Negra não chega a ser um filme ruim. Apenas não assusta tanto quanto o trailer sugere e peca, sobretudo, em querer explicar fenômenos inexplicáveis. Talvez esteja aí a mão fantasma dos estúdios para adaptar ao gosto dos americanos. De destaque, só a atuação dedicada de Jennifer Connelly e o desperdício de bons atores em papéis secundários, como Tim Roth na pele de um advogado tedioso e do Gray Scott como um marido arrogante, além de uma Ariel Gade que divide opiniões como a filha que vê fantasmas. A comparação entre filme japonês e remake é até injusta. Quem quiser conferir, pode procurar o DVD de Nakata, que também está saindo no Brasil. Primeiro, porque o Água Negra original é um dos maiores sucessos no estilo hoje chamado de J-terror, que é como os fãs batizaram o terror japonês de forte apelo dramático e sem apresentar necessariamente um fim todo fechado. Segundo, porque é quase um jogo dos 7 erros em relação à quantidade de detalhes de suma importância que foram deixados de fora na filmagem norte-americana. Por exemplo, a presença da menina fantasma e seu surrado capuz amarelo, em plena luz do dia e cenário completamente iluminado,
que resulta tão assustadora quanto qualquer clichê de terror utilizado por Hollywood. O segredo está nos detalhes. O motivo de sucesso da maioria dos J-terror reside nas entrelinhas e nos detalhes, aparentemente insignificantes, que depois vão fazer com que o espectador entenda melhor a trama e se assuste ainda mais. Como em qualquer obra do gênero, as coisas vão seguindo por um ritmo gradual de acontecimentos até tudo realmente desandar. Não demora até elas perceberem coisas incomuns no apartamento, em especial na água que vaza por todo o local, exibindo uma coloração bastante escura. O que se segue, então, é a instabilidade mental que vai se formando na mente da protagonista sobre se essas experiências são reais ou sobrenaturais. A produção de Água Negra não teve nenhum acontecimento sobrenatural, como é comum em certas obras desse gênero. Porém, o filme tem ligações mais perturbadoras do que se imagina, principalmente com um caso que ocorreu anos depois de seu lançamento. Existem também algumas referências bem intrigantes que estão presentes na obra, mostrando que sua história não foi projetada para ser daquela forma por acaso. Agora indo aos fatos. Em 14 de fevereiro de 2013, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou um vídeo de 2 minutos e meio em seu site oficial, na esperança de que servisse de ajuda em um caso de desaparecimento. Acontece que a gravação mencionada é, no mínimo, intrigante. As imagens, capturadas por uma câmera de circuito interno posicionada dentro de um elevador, captam a última vez em que a jovem Elisa Lam foi vista. Dentro do elevador, ela exibe um comportamento claramente errático e inquieto, apertando todos os botões do painel, se encolhendo nos cantos próximo à porta, olhando para os 2 lados do corredor. A demora do elevador em fechar as portas é outro elemento inquietante, e realizando gestos incomuns com as mãos, não sendo possível identificar se ela está falando sozinha com alguém fora do alcance da câmera. O vídeo rapidamente se tornou viral, servindo de material para vários canais do YouTube mundo afora, principalmente aqueles especializados em crimes reais, e elevaram o que era até então um caso de desaparecimento. Estranho, sim, mas ainda normal, a um status de mistério digno de uma produção de terror. Nesse ponto é interessante como o filme Água Negra indiretamente previu como o caso se desenrolou, principalmente acertando que a água seria um fator importante nessa história. É interessante e até inquietante como um filme de terror pode prever em partes uma tragédia real. Esse é um exemplo triste, mas real, sobre como a vida pode imitar a arte de maneira consciente ou não. Apesar de suas várias qualidades, Água Negra falha, sim, em um aspecto importante. A ideia de adicionar os elementos sobrenaturais gradualmente é boa, mas Walter Salles acaba demorando um pouco mais do que o ideal. E, afinal de contas, não há como fugir do fato de que o filme é, sim, uma história de fantasmas. Desta forma, quando o longa finalmente revela a natureza fantástica de seus acontecimentos, a projeção encontra-se praticamente no fim, resolvendo de forma ineficaz o importante mistério envolvendo a amiga imaginária de Ceci. Se você for assistir a este filme esperando sustos, certamente sairá frustrado, já que este não é o objetivo de Água Negra. Porém, se você valoriza a construção consistente de um clima de melancolia e tensão, dificilmente se decepcionará. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal. Muito obrigado.